Bom dia, que é Betina Rocha, seu Morning Call do dia 14 de abril da XP Investimentos. O Ibovespa subiu 1,5% ontem, aos 78,8 mil pontos. Nesta manhã, futuros do S&P 500 nos Estados Unidos sobem 1% e bolsas na Europa operam em alta de 0,6%, à medida que ganha tração a discussão sobre reabertura de economias. Mercados asiáticos também subiram, puxados por dados de comércio exterior melhores do que o esperado em março. Na agenda de eventos internacionais, os destaques serão a coletiva de imprensa do Fundo Monetário Internacional às 9h30 da manhã, para comentar sobre o panorama econômico mundial e a reunião virtual entre os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G7 para debater os impactos econômicos do coronavírus. No próximo domingo, ministros da Saúde do G20 também se reunirão virtualmente para discutirem o assunto. O ministro Luiz Henrique Mandetta deverá participar do encontro. No Brasil, o destaque da agenda econômica será a divulgação às 9 horas do IBCBR, métrica mensal do PIB calculada pelo Banco Central, referente a fevereiro. O índice não deve ter sido impactado pela pandemia do coronavírus, mas o resultado deve reforçar a mensagem de que, mesmo antes de surtirem os efeitos da pandemia sobre a economia, a atividade econômica brasileira já vinha perdendo ímpeto nos últimos meses. No campo político, deputados aprovaram ontem um plano de socorro a estados e municípios de 89,6 bilhões de reais. O projeto prevê que a União compense a queda de ICMS e ISS durante 6 meses, além de prever a suspensão de dívidas com bancos públicos. O texto aprovado não agrada o governo federal, que preferia o repasse de um valor fixo, não atrelado à queda de arrecadação. O governo tentará alterar o projeto no Senado e fala, inclusive, em vetar a proposta caso ela seja aprovada pelos senadores. O senador Antônio Anastasia apresentou ontem seu parecer sobre a PEC do Orçamento de Guerra e do Banco Central. No texto, que deve ser votado na quarta-feira, ele reduz o arsenal à disposição do Banco Central em relação à proposta original aprovada na Câmara, limitando o tipo de títulos privados que poderão ser negociados. O dia seguinte à entrevista de Luiz Mandetta com críticas ao discurso dúbio do governo entre relação à pandemia foi de críticas ao tom adotado pelo ministro. O desgaste na relação entre ele e o presidente Jair Bolsonaro volta a crescer. Do lado das empresas, a JBS informou ontem que paralisou temporariamente as operações no seu abatedouro de bovinos em Greeley por 2 semanas, em função da disseminação do coronavírus no Colorado, onde a planta fica localizada. Ontem pela manhã, realizamos uma reunião online com o CFO da JBS, em que discutimos as 3 prioridades da empresa nesse momento: manter trabalhadores seguros, manter plantas operando e manter os empregos. Reiteramos nossa recomendação de compra na JBS com preço-alvo de R$ 36,00 por ação. Além disso, participamos ontem de uma teleconferência com a administração do Bradesco para falar sobre a operação e as reações do banco frente à pandemia do coronavírus. Principais destaques foram medidas de funcionamento interno, com 90% do quadro do escritório e 50% do quadro de agências em home office, aumento na originação de crédito, novas variáveis de análise de crédito, impacto reduzido nas operações de seguro e boa evolução nos volumes do digital. Nossa visão é neutra devido à originação do banco em momentos de incerteza, porém acreditamos que os esforços para o funcionamento interno do banco, bem como os dados da seguradora, sejam positivos. Veja mais detalhes em conteúdos.xpi.com.br. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos!